E agora para mais uma palestra. Eu acho interessante como que a gente muda os nomes das coisas, né? Antigamente, quando a gente começava a fazer site, primeiro era sobrinho, né, que chamava, que você fazia aquele site bosta pra caramba. Aí depois não, você virou webmaster. Aí depois mudou, é front-end, back-end, aí depois é DevOps, aí inventaram SRE, cara. O que é isso? DevOps de site. Que é um nome bonito. Que eu... Então, Clarissa veio falar com vocês. Salve de palmas para a Clarissa. Para você como implementar e sair em Ruby on Rails. Então, vai ser da hora. Salve de palmas para ela. Vamos botar aqui. É Mac, né? Qualquer coisa tem meu Windows lá para botar. Se não der certo aí, porque às vezes dá problema. O Mac tem esse problema aí. Pessoal, então fiquem com Clarissa. Bom dia, pessoal. Queria começar agradecendo o espaço aqui do pessoal, a organização. Estou muito impressionada com esse evento. Bem nervosa, mas vamos lá. Meu nome é Clarissa. Hoje eu vou falar com vocês sobre a minha jornada de como eu transicionei de desenvolvedora Rails para programação mais voltada para a infraestrutura. E eu sou desenvolvedora no time Mission Control da Thoughtbot e é isso aí que eu tenho para falar de introdução. O início de tudo. Eu comecei a trabalhar como desenvolvedora Rails há poucos anos. Eu não sou tão experiente assim, mas a minha primeira experiência com desenvolvimento, que foi em projetos mais maduros, foi desenvolvendo em projetos Rails. Eu trabalhei em cerca de 4 projetos nesse tempo, 4 projetos que eu considero mais maduros, e desde então eu trabalhei em alguns times nesses 4 projetos, e a maior parte do que eu fiz nesses projetos foi desenvolvendo em projetos legados, Rails. Enfim, eram projetos bem maduros. Eu não sei dizer o quanto que as features antigas desses projetos legados eram testadas, assim, eu não me lembro muito bem, mas eu lembro que a gente fazia um esforço muito grande para tornar esses projetos bons projetos. E toda mudança nova que a gente tentava incorporar nesses projetos eram bem testadas e eram, de certa forma, assim, a gente sempre tentava tornar essas mudanças boas mudanças. A gente tinha um carinho com o código. Então, a gente fazia um esforço também para que essas mudanças não quebrassem esses projetos, né? Não quebrasse nada e tal, o mínimo, né? O básico. E é isso. A gente desenvolvia muito bem. E em todos esses 4 projetos que eu trabalhei, eles viviam sintomas de projetos que estavam se transformando em projetos grandes, projetos pequenos que estavam crescendo a largos passos, né? Projetos que cresciam muito rápido. E aí, com esse crescimento muito rápido, a gente tinha uma pequena transição que estava acontecendo, né? De projeto pequeno para projeto grande. Existem preocupações que a gente tem com projetos que são pequenos e preocupações que a gente tem com projetos que são grandes. E aí, nesse período de transição, muita coisa acontecia. Esses sintomas que a gente tinha de projeto pequeno se tornando projeto grande, são coisas que eu vim aqui contar para vocês, contar os problemas que eu vivia nesse período. E uma coisa que eu queria mencionar também é que esses projetos eram projetos de startups ou empresas muito pequenininhas ainda. Então, eram projetos que não foram muito bem pensados em escalabilidade, em times grandes. São projetos que foram concebidos para provar um modelo de negócio que funcionava e aí, até certo ponto, eles começaram a crescer para um modelo de negócio que realmente funcionava. E aí, alguns desses problemas que a gente tinha. A gente tinha muitas pessoas trabalhando no mesmo projeto e a gente tinha testes que eram poucos otimizados. E aí, o que isso causava? Né? Um gargalo na incorporação das mudanças.
o nosso time estava crescendo muito rápido, enquanto os projetos cresciam, né? A gente estava ganhando mais dinheiro, a gente precisava desenvolver mais features, então os times estavam crescendo muito rápido. E o que acontecia era que eram muitas pessoas trabalhando no mesmo projeto e os nossos testes não eram bem otimizados. Então, assim, toda vez que a gente tinha algum pull request para mergear, a gente tinha que ficar esperando muito tempo, porque o nosso CI demorava muito tempo para rodar. Assim, teve projeto que demorava 20 minutos, que já é muito tempo, mas ok. Mas teve projeto que eu trabalhei que demorava 45 minutos e chegou um período que demorou assim, até quase 1 hora. Então, tipo, era muita coisa esperando o CI. Enfim. E aí, o que acontecia também era que a gente começou a desenvolver pequenos mecanismos para tentar amenizar esse problema. Tipo assim, internamente no time, a gente começou a falar de fila do CI, para tipo, uma pessoa não lá mergear antes de você, e aí você ter que esperar o CI rodar tudo de novo. Então, assim, era interessante. E aí, a gente começou a ter também uma coisa que eu gostava de chamar de erros de estimação. Nesses projetos, e eu não estou falando de estimativa aqui, tá? Eu estou falando de erros de estimação tipo pets mesmo. Esses erros que aconteciam era tipo assim, a gente tinha muito erro acontecendo em produção, mas a gente sabia que muitos desses erros não afetavam a experiência do usuário, não afetavam tanto o produto em si, então eram coisas que a gente ia ignorando em detrimento de desenvolver novas features, porque a gente via esse tanto de erro, a gente falava, beleza, esses erros aqui não estão atrapalhando nada, não está pipocando nada na frente do usuário, está tudo certo, então vamos seguir em frente. Mas esses erros não se diminuíam sozinhos, né? Tipo, eles não iam se resolver sozinhos, e, ao mesmo tempo, eles iam aumentando, né? Conforme a gente ia colocando novas features em produção, esses erros aumentavam. Então, chegava uma hora que era meio caótico, assim, porque um novo membro do time estava lá em onboarding, e aí chegava uma hora que ele tinha que aprender quais erros ele podia ignorar. Então, tipo assim, era engraçado, assim, e o que isso causava, né, pra gente? Isso causava a gente... às vezes a gente deixava passar algum erro que a gente não sabia, às vezes o erro era igual a um outro que a gente já conhecia, então deixava passar. A pessoa que era novata, que queria olhar os erros, não sabia para qual que ela tinha que dar prioridade. A gente acabava dando prioridade para um erro que não era tão importante, em detrimento de outro que era mais importante. A gente não sabia qual era o nível de urgência de cada erro. E simplesmente cuidar desses erros não era uma prioridade e ia saindo muito de controle, né? Então, a gente tinha nossos erros de estimação. E uma coisa que acontecia também era que a gente tinha muita falta de confiança para a gente mexer nas partes mais importantes do código, assim, as partes mais legadas, assim, quando a gente olha lá no histórico do Git, a gente vê que a última alteração foi há 6 anos atrás, aí você fica meio assim, caramba, eu tenho muito medo de mexer aqui e estragar alguma coisa. E fora isso, a gente tinha medo de, sei lá, qualquer parte do código, a gente tinha medo de fazer um deploy, porque às vezes uma parte do código interferia em outra que a gente nem conhecia, assim, porque eram sistemas legados, eram sistemas muito complexos, assim, não é porque eram projetos pequenos de pequeno alcance que eles não eram projetos de muitas linhas, projetos de muitas classes. Então, assim, era um problema a gente ter essa falta de confiança, assim. Às vezes acontecia também da gente colocar um negócio em produção e aí tinha um defeito no nosso código, a gente colocava alguma coisa em produção que sei lá, tinha não sei, gente, tinha um problema, dava um defeito assim para o usuário e a gente não sabia que tinha dado um defeito para o usuário, assim, tipo, não necessariamente era um erro, mas tinha dado um bug para os usuários e a gente ficava um tempo sem saber que tinha dado esse problema, porque a gente não tinha muito contato direto, assim, o time de desenvolvimento ou a empresa, assim, não tinha muito contato direto com o usuário final. Então, assim, a gente só sabia que tinha dado problema quando um usuário final ficava tão incomodado com o problema que ele vinha procurar a gente para falar, gente, está dando problema aqui, o que está acontecendo? Então, assim, a gente tinha muito medo de dar deploy por causa dessas coisas.
E a gente tinha, nesses projetos que eu usei... puxa, esqueci de falar uma coisa também. Nesses problemas que a gente tinha de falta de confiança para dar o deploy... Não sei voltar, gente. Finge que está no slide anterior. Voltou. Nesse problema que a gente tinha de dar o deploy, todos os projetos que eu mexi eram aplicações que mexiam com dinheiro, aplicações financeiras. Então, tipo assim, a gente tinha muito medo de tipo, mexer em alguma coisa que ia causar algum defeito, sei lá, fazer a empresa perder muito dinheiro, ser demitido e, enfim, passar dificuldades. E aí a gente tinha também um problema que a gente tinha várias consultas a API externas e essas APIs externas eram muito lentas. E aí, nesse caso, não era muito culpa nossa, né? Tipo, o que a gente podia fazer para a API externa ir mais rápido? A gente acabava demorando a dar um resultado para os usuários, né? Você vai fazer uma busca muito simples, mas uma busca que consulta APIs externas e aí o usuário fica lá esperando na tela de loading e ele acaba pensando o quê? Que ou deu problema... ou ele, tipo, cansa de esperar, né? Então, a gente perdia muito cliente no meio desse fluxo porque eles achavam que a aplicação tinha dado problema ou porque eles ficavam sem paciência para esperar mais. E aí, resumindo, a gente tinha o nosso gargalo na integração, que era por causa dos nossos testes muito lentos, a nossa CI demorava muito, a gente tinha a fila do CI... a gente tinha quantidade de erros fora de controle, né, porque a gente tinha nossos erros de estimação, a gente perdia de vista nossos erros, e a gente tinha muito problema aumentando, né, virava uma bola de neve de problema aumentando, porque a gente não resolvia os problemas antigos. E aí a gente tinha defeitos resolvidos só superficialmente também, porque, às vezes, quando tinha algum problema que acontecia para o usuário, a gente não tinha, às vezes, tempo para investigar a fundo. Então, a gente, sei lá, abria lá o console do Rails, consertava lá o dado do usuário, passava ele no fluxo e tudo certo, pode continuar aí. E a gente não sabia o que tinha causado esse defeito. A gente tinha muita falta de segurança, né, para fazer os deploys. Eu pedia code review para as pessoas e eu ficava, tem certeza que eu posso fazer o deploy disso aqui? Tem certeza? Posso mesmo? E às vezes eu tinha que fazer o rollback mesmo assim, porque... E a gente tinha o fluxo lento, né, que fazia com que os usuários acabassem desistindo de esperar. Alguém aí está com uma sensação de déjà vu? Alguém já passou por uma coisa assim? Eu tenho certeza que essa história que eu estou contando para vocês é uma história que parece que vocês que estão contando, né? Tem várias coisas que as pessoas passam na vida de desenvolvimento, na carreira. Eu conto essas histórias para as pessoas e, às vezes, ninguém acha assim, tão absurdo mais, porque todo mundo fica, lá onde eu trabalho é bem pior. Então, assim... enfim, queria contar esses problemas para vocês e contar como que eu acabei descobrindo meios de resolver esses problemas com uma mentalidade diferente, com uma filosofia diferente. Como que eu vim parar aqui, né? Nessa época que a gente tinha todos esses problemas, eu gostava muito de tentar resolver eles, né? Tipo assim, eu chegava lá no CI e aí eu via, eu posso, sei lá, colocar um cache aqui no CI, dar uma melhorada no desempenho do CI, a gente pode paralelizar os testes. Então, assim, a gente acabava... eu gostava muito de tentar resolver essas coisas, assim. Embora a gente tivesse problema nessas empresas, assim, nesses projetos, eram lugares fantásticos que ouviam muitos problemas que a gente tinha, então a gente conseguia falar assim, olha, a gente queria trabalhar em tentar resolver esse problema do CI, eu queria tentar resolver esse problema aqui da falta de segurança. Então, eu comecei a melhorar um pouco o nosso CI, assim. E outra coisa que eu tentei resolver foi, a gente tentou refatorar um pouco os testes para dar uma melhorada, mas às vezes os testes eram muito complexos, então a gente tinha um pouco de medo de mexer nos testes mais antigos, tipo, está funcionando agora, não sei se eu mexer vai ser de boas, mas enfim, a gente tentava, né? E eu gostava muito também uma outra coisa que eu tentei fazer foi
implementar testes end-to-end para tentar cobrir os fluxos principais da aplicação, para garantir que nada estava quebrando, nada que a gente tinha deployado lá estava quebrando alguma coisa de um fluxo que não tinha nada a ver. Teve um projeto que a gente tinha um pagamento, e aí, depois do pagamento, a pessoa via tipo, beleza, um confirmado, assim, que beleza, a gente recebeu o pagamento. Só que, uma vez, a gente colocou um plugin de JavaScript lá que quebrou essa telinha de confirmado. E aí, o que aconteceu era que as pessoas nunca chegavam na parte que confirmava que elas tinham feito o pagamento. Então, algumas pessoas começaram a tentar repetir o pagamento várias vezes. E aí, a gente ficou tipo uns 3 dias sem saber que a telinha não estava mostrando, sabe? Isso era total falta de visibilidade, mas como os pagamentos estavam chegando, para a gente estava tudo normal, porque diretamente não estava influenciando nada no nosso lucro, né? No nosso volume de dinheiro recebido. Enfim, muitas coisas. E aí eu vim parar aqui no Mission Control, né? Que foi quando eu ouvi falar dessa vaga na Thoughtbot. E aí, o que é o Mission Control? É um time que faz atividades de DevOps e SRE, mas a gente também faz um pouco de desenvolvimento no sentido de refatorar o código, de fazer auditoria de código, de fazer code reviews. Então, o objetivo do nosso time é ajudar os projetos a serem colocados em produção e ajudar eles também, as aplicações a serem escaladas. A gente faz algumas construções de cloud mais complexas e o nosso objetivo, a nossa meta é permitir que esses projetos, que essas pessoas que trabalham nesses projetos tenham autonomia para colocar essas práticas... para colocar essas coisas em prática. E aí, beleza, como que SRE se relaciona com DevOps? Eu acabei de entrar no time e aí eu tinha muita dificuldade assim, para entender qual que era a diferença entre DevOps e SRE. Para mim, assim, sinceramente, sendo bem sincera com vocês, no início eu achava que SRE era só um jeito bonito de falar DevOps, assim. Mas, enfim, não são a mesma coisa, são coisas que às vezes se complementam, às vezes tem um overlap entre elas, às vezes tem responsabilidades diferentes, mas são coisas que têm um pouco a ver, e tanto que no Mission Control a gente trabalha com SRE e DevOps. Então, assim, eu não posso dizer que eu sou SRE, eu não posso dizer que eu sou DevOps, necessariamente, eu sou desenvolvedora do Mission Control. E aí, é isso. Qual que é a relação entre SRE e DevOps? Tanto SRE quanto DevOps são duas culturas, profissões, atividades, tarefas, filosofias, que são muito orientadas a métricas, as duas. Só que DevOps é uma cultura mais ampla e ela é mais sensível a contexto. Ela é uma coisa mais ampla e ela geralmente engloba mais coisas do que SRE. Enquanto o SRE ele tem uma responsabilidade que é mais orientada ao usuário final e ela é mais voltada para facilitar, para melhorar o serviço do seu software, em vez de ser uma coisa voltada para o negócio inteiro. Então, como eu comentei antes, muitas vezes as duas atividades têm um overlap, elas acabam acontecendo, às vezes um SRE pode acabar desempenhando alguma tarefa que é muito similar a um profissional de DevOps. E às vezes é até meio confuso de dizer se uma determinada atividade é mais de DevOps ou de SRE. Às vezes, como eu sou novata ainda, né, eu estou só há 3 meses na empresa, eu vivo perguntando, gente, isso aqui é SRE ou é DevOps? E às vezes causam, eu acho que isso aqui é DevOps, acho que isso aqui é SRE, sabe? Tipo, porque existe um ponto de vista. Então, por exemplo, SRE, ele se importa muito com CI e CD, assim como o DevOps, só que é pela melhoria nas práticas
operacionais que estão envolvidas no CI e no CD, não é pelo mesmo motivo que DevOps. E aconteceu, inclusive, um dia desses, de eu perguntar, gente, melhorar o CI e o CD, melhorar o tempo do CI e CD para tornar nossa entrega de features mais rápida é uma responsabilidade de SRE ou de DevOps? E aí houve assim uma conversa sobre isso, porque as pessoas achavam que era mais, algumas pessoas achavam que era mais SRE e outras que era mais DevOps, mas ao mesmo tempo, de certa forma, você está afetando o usuário final quando você melhora o seu tempo de CI, né? Porque você entrega as suas features mais rápido. Então, fica aí o dilema. Ops, spoiler. Então, eu queria contar para vocês quais foram algumas das práticas básicas, assim, um conceito mais introdutório de SRE, para vocês saberem como que eu resolveria esses problemas que todo mundo já teve aqui, que todo mundo já viveu, como que eu usaria os conceitos básicos de SRE para melhorar esses problemas, para começar a endereçar esses problemas, se eu pudesse viajar no tempo e falar, gente, olha o que a gente pode fazer para resolver esses problemas, é isso que eu faria, e eu vou contar para vocês como que eu ia começar a resolver esses problemas. O primeiro passo ia ser definir SLOs. Tá bom, mas o que é SLO? SLO é a medida-chave de DevOps, é a coisa mais importante de DevOps, a gente trabalha muito orientada a SLO, que são as medidas de confiabilidade, que são orientadas a dados. Então, são as medidas para você saber quais são os objetivos de disponibilidade ou de confiança do seu software para o usuário. E essas medidas são baseadas os SLOs são medidos por SLIs. Beleza, mas o que são SLIs? São as métricas de nível de serviço que é fornecida ao usuário. Então, por exemplo, taxa de latência, taxa de erros, taxa de transferência do sistema, são SLIs. E o SLO é uma coisa mais voltada, o quanto que você quer que essa medida esteja, a sua medida-alvo, assim, a sua meta dessa medida. E aí, por exemplo, esse é um exemplo de SLO, que seria retornar um resultado de 99% das buscas em menos de 1000 milissegundos e de 90% das buscas em menos de 100 milissegundos. Esse seria um exemplo de um SLO, de um objetivo que você poderia ter numa aplicação de busca, por exemplo. E aí o próximo passo seria definir os seus error budgets. O que são error budgets? São orçamentos de erros. A gente sabe que... Não, a gente não sabe, eu vou falar para vocês agora. Só definir os SLOs não é o suficiente, porque, pensa assim, vamos supor que uma vez aconteceu de uma requisição demorar uma requisição não, mas, sei lá, algumas requisições ultrapassarem essa quantidade que a gente estipulou antes, que acho que era 1000 milissegundos. Algumas delas ultrapassaram 1000 milissegundos, foi, sei lá, 1050 milissegundos. Nesse momento, você vai agir, você já vai começar a... Nossa, peraí, vamos parar aqui, vamos resolver esse problema aqui, que deu uma lentidão aqui. Não, você não quer agir em cima desse problema imediatamente. E é para isso que você define os seus error budgets, que são os seus orçamentos de erro. Ele significa que eles são o quanto que você consegue tolerar que as coisas estejam fora do que é o seu objetivo. Então, e uma coisa que é muito importante de falar sobre os error budgets é que, beleza, você tem eles definidos, mas o que adianta se você começar a ter erros de estimação de novo, né? Tipo,
não é assim, não adianta nada você ter essa meta se você não agir em cima dela. Então, definir error budgets é sobre você ter um acordo com toda a sua empresa, assim, tipo, todo mundo mesmo, que se você queimar esses error budgets, se você estourar esses error budgets, todo mundo vai parar o desenvolvimento nesse momento e vai agir em cima desses erros. E é muito importante que todo mundo esteja num acordo que, se isso acontecer, toda a empresa, todo o time que está responsável por essa parte vai parar o desenvolvimento, vai parar a feature, vai parar de focar lá na meta do trimestre e vai corrigir esse error budget. E aí o que são os error budgets, né? É o quanto esse indicador pode se comportar fora do que é o desejado em determinada janela de tempo. E aí um exemplo dos error budgets, de um error budget, seria se 1% das buscas na janela de 3 meses demorarem mais de 1000 milissegundos para retornarem um resultado, aí você queimou seu error budget e aí você vai ter que parar de desenvolver nesse momento, o seu time vai ter que parar de desenvolver nesse momento e vai ter que voltar e corrigir esses problemas. O próximo passo seria definir os alertas. Os alertas são uma coisa muito importante em DevOps e SRE, tipo, o básico de monitoramento que você precisa ter para você não ter que ficar olhando o dashboard o tempo todo e é isso aí. E aí, quando eu comecei a ter muito contato com essa área de DevOps, eu achava que a gente queria ser alertado o tempo todo de algum problema. A gente queria, sei lá, eu achava que toda vez que alguma coisa acontecesse fora do esperado, você queria ser alertado. Mas o que acontece, né, quando você é alertado o tempo todo? Você começa a ignorar os alertas, né? Tipo, é igual uma notificação de celular. Você está recebendo toda hora, você tipo, não vai parar toda hora para ficar olhando o que é. Uma hora você vai começar a ignorar. E outra coisa que acontece também é que você não sabe qual a prioridade desses alertas que você tem. Então, tipo, se você recebe um alerta que uma coisa deu errado, e aí você vê que não era uma coisa tão importante assim, você começa, dentro de você, a internalizar que os alertas não são tão importantes assim. Então, os bons alertas não são os alertas que estão alertando o tempo todo. Os bons alertas são os que sabem a hora certa de te avisar que tem alguma coisa dando errado. E quando que a gente sabe que as coisas estão começando a dar errado? A gente se baseia no nosso orçamento de erro, né? No nosso error budget, para saber. Assim, é uma boa forma, mas não é a única forma. Então, quando, sei lá, o nosso orçamento de erro está sendo queimado muito rápido, às vezes é uma boa ideia alguém ir lá olhar o que está acontecendo, sei lá, tipo, alguma coisa deu errado aqui e a gente precisa parar para ver o que está acontecendo antes da gente ter o nosso orçamento de erro totalmente queimado. E aí a outra hora que a gente quer ser alertado é quando acabou, né? Quando a gente acabou o erro que a gente podia ter, a gente precisa voltar aqui para corrigir esses erros. Esses são 2 bons exemplos de alertas que a gente usa bastante. O passo 4 seria refatorando testes. Isso seria tanto por uma questão de melhorar a nossa confiabilidade no nosso deploy, né, para a gente ficar mais confiante para fazer um deploy, e isso, infelizmente, ia gastar muito tempo para a gente conseguir refatorar os testes, principalmente os mais antigos, mas é muito importante que a gente tenha testes nos quais a gente possa confiar, porque um sintoma muito forte de que a gente não tinha bons testes era que a gente tinha medo de dar deploy, né? Então, a gente recuperar essa confiança para fazer deploy era muito importante para a gente continuar prosseguindo, porque a gente estava cada vez mais se atropelando numa bola de neve. E também para a gente diminuir o nosso tempo do CI, né? Tipo, a gente não tinha testes ótimos, assim, testes bem... a gente fazia consulta de banco que não era necessária, tinha muita lentidão, tinha coisas no setup dos testes que estavam acontecendo que não eram necessárias. Então, a gente, por consequência, ia acabar diminuindo o tempo no CI, mas, como eu falei mais cedo, não necessariamente isso é uma coisa de SRE, mas eu acho que é. E outra coisa também que a gente poderia fazer seria usar Canary Releases. O que são Canary Releases? Canary Release é um mecanismo onde você disponibiliza uma versão da sua aplicação só para uma parcela dos usuários. Porque pensa comigo,
só os testes estarem bons não é o suficiente para a gente saber que o que a gente está fazendo está 100% correto, né? Existe uma limitação da gente imaginar todos os corner cases, existe uma limitação da gente imaginar como que o usuário vai se comportar com a nossa aplicação. Então, parte da premissa de DevOps e SRE é a gente saber que as coisas vão dar errado e a gente quer se recuperar rápido dos erros, né? A gente vai saber que em algum momento vai ter um defeito na aplicação. E usar o Canary Release é a gente diminuir o risco de um deploy ser defeituoso. Mas, beleza, o que é Canary Release? É a gente disponibilizar uma versão menor, uma versão da aplicação com a nova feature para uma parcela menor de usuários. Então, a gente manda uma parte dos usuários, a gente roteia uma parte dos usuários para essa versão da aplicação e a versão estável, né, a versão confiável está no ar, enquanto isso tem uma pequena parte dos usuários que estão recebendo essa release que é da versão nova. E aí, quando a gente faz essa release nova, a gente continua monitorando nossas métricas, a gente continua monitorando nossos SLOs até uma vez que a gente esteja confiante que essa release está ok, que não deu nenhum bug e está tudo certo, a gente incorpora essas mudanças para a versão inteira da aplicação. Isso diminui muito o impacto de um defeito, né? Se for para ter um bug, pelo menos não está todo mundo vendo esse bug, é uma parcela pequena dos usuários. Normalmente, na Thoughtbot, a gente faz isso de maneira usando o Kubernetes, né? Mas para escalas menores de aplicações, dá para fazer isso usando feature flags, né? Dá para usar isso para diminuir a quantidade de usuários que está vendo essa aplicação. O problema de fazer isso é que você, às vezes, acaba tendo muito código morto, né? Tipo, você acaba, às vezes, esquecendo de tirar a feature flag, ou então deixa a feature flag lá por um tempo, e aí, depois de um tempo, você esquece, ou então, às vezes, acontece de você, sem querer, esquecer de tampar um caminho com a feature flag, e aí acaba que as pessoas têm um comportamento inesperado ali e passam por um fluxo que não deveriam. Então, é melhor usar Canary Release para isso, mas tem esse pequeno jeitinho de fazer isso. E aí, esses foram os 5 passos que eu tomaria para fazer isso. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre débito técnico. Todas essas coisas que eu contei para vocês, esses problemas que a gente teve, eram sintomas muito fortes de débito técnico. E débito técnico é um conceito muito abstrato, né? Tipo, como é que você sabe dizer que tal situação é um débito técnico? Débito técnico não é só o tipo de coisa que a gente sabe que a gente deixou passar. Às vezes é alguma coisa que um problema que a nossa aplicação tinha que a gente não pensou antes e lá na frente a gente viu que era um problema. Então, enfim, era um sintoma muito forte de débito técnico. E aí, o que SRE ajuda em resolver débito técnico, em desenhar essa linha do que é débito técnico? SRE é simplesmente o jeito de você, às vezes, conseguir desenhar essa linha, de você conseguir fazer uma contenção dos seus problemas e saber que você tem débito técnico para resolver e saber quando que o débito técnico está ultrapassando o que você considera desejável. Enfim, débito técnico é o jeito... SRE é o jeito de você desenhar o seu débito técnico e endereçar ele, você saber resolver. Muito de débito técnico, que quando a aplicação tem muito débito técnico, às vezes isso é um sintoma, é um reflexo de uma cultura de não escutar, né? De tipo, todo mundo sabe que tem o problema lá, todo mundo sabe que ele existe, que o CI está demorando, que tem muito erro sendo ignorado, todo mundo sabe disso. Todo mundo que convive com esse problema sabe disso. Mas, às vezes, a gente tem muita dificuldade de comunicar com os nossos líderes, comunicar com as pessoas responsáveis pelo time sobre esses problemas, porque eles não entendem, às vezes, o impacto que esses problemas têm.
Então, o SRE é uma forma de você dar nome para os problemas que você tem, de você dar nome para os problemas que você consegue aceitar, e você consegue mostrar o impacto para as pessoas desses problemas. Assim, você consegue dar nome para o seu débito técnico. E, assim, às vezes as pessoas não escutam, não é por mal, assim, é porque elas não entendem essas coisas. Então, trazer SRE, assim, trazer uma cultura de SRE para a sua empresa é uma parada muito massa. Recomendo. Aqui são alguns recursos que eu indico. Gostaria muito de falar mais para vocês sobre SRE, mas o meu tempo está acabando e eu não tenho mais nada para falar nesse momento. Mas aqui tem alguns recursos para quem tivesse interessado. No final do slide tem um QR Code que vocês têm acesso à apresentação. Esse aqui, o primeiro é um episódio do Mission Control com o Joe Ferris, que é o nosso CTO da empresa, e ele conta um pouco sobre por que a gente decidiu criar esse time, né, do Mission Control, que ele é um time novo, e quais são as práticas que a gente tem lá na ThoughtBot, nos nossos times, e como que a gente aconselha as pessoas a usarem a filosofia do SRE. Tem esse Addressing Technical Debt Panel também, que é muito bom, que também foi organizado pela ThoughtBot, que a galera discute um pouco sobre isso que eu falei mais cedo, sobre como que a gente desenha essa linha do débito técnico e como que a gente usa SRE para resolver débito técnico. Tem os livros da Google, né, que é a Google que cunhou o termo SRE, então eles têm muita coisa boa, eles contam muito da experiência deles sobre como que eles criaram essa função e como que eles usam essa função, e como que eles aplicam essas práticas, qual é a Bíblia, né, do SRE. Tem esse curso do LinkedIn também, que é muito bom, de School of SRE, que ele é um guia, meio que um guia de práticas, de habilidades técnicas para você desenvolver enquanto você quer aprender a ser SRE. E tem o Platform Guide que a gente usa na ThoughtBot, de AWS, que tipo assim, a gente descreve todas as coisas lá que a gente faz, todo o passo a passo que a gente faz para quando a gente começa a fazer um projeto, quais são a organização, a arquitetura da nossa cloud, como que a gente aplica todas essas coisas são abertas para qualquer um que queira ver como é que a gente faz. Então, dá uma olhada lá, que é muito massa também. E aí, essas são algumas ferramentas também que a gente usa no Mission Control. A gente tem as coisas bastante padronizadas, assim, porque a gente gosta de ficar, assim, a gente tem tentado ficar especialista em entregar muito bem uma das nossos serviços. Então, a gente usa a AWS bastante lá, a gente praticamente só usa a AWS lá. A gente usa GitHub Actions, Kubernetes, e aí a gente tem o Flight Deck, que é são os nossos conjuntos de módulos Terraform que a gente fez, que tem muita coisa útil lá também. Esqueci de botar o link, vou botar depois. E é isso. Muito obrigada. Salva de palmas para Clarissa. Caraca, hein? Show demais. Mas você... É engraçado. Eu falei para você no começo que SRE é DevOps de site. Ela falou isso. Aí falou, não, é igual, mas é diferente. Mas a parte legal que você falou da questão do canal de release, por exemplo, no blog da Local Web tem um artigo sobre canal de release que explica exatamente o que você falou, que é muito legal. Essa ideia de você disponibiliza um pouquinho, se der merda você volta. É muito massa isso. Pessoal, quer fazer uma pergunta para Clarissa aí? Ó, a palestra foi muito boa, porque ninguém teve dúvida, ó. Nossa, gente, Que valeu. Aqui, ali tem pergunta, eu falo para vocês que tem pergunta. No meio, para quê? Para me dificultar. É bom que eu emagreço também nesses eventos, porque você vai de um lado para o outro, aí tem ali, ó. Pior lugar, a pessoa podia estar aqui, não, está no meio da parada. Alguém você tem que passar para lá, ó. Passa aí, ó. Passa o anel.
Pô, primeiramente, parabéns pela palestra, muito bom. Obrigada. Eu só fiquei um pouco na dúvida de qual ferramenta de APM que tu usava, porque isso é um termo bem interessante, de como vocês coletavam as métricas. E eu fiquei bem interessado nessa parte. Qual ferramenta de APM que vocês utilizavam, se utilizavam? Né? Só isso. A gente usava o Sentry para coletar os erros, acho que é bem comum usar ele com Rails, né? Mas em alguns momentos a gente usou o AppSignal também para coletar algumas coisas de performance e a gente usou o New Relic também. Mais alguma pergunta, pessoal? Uma última aí? Eita, o pessoal tá sensacional mesmo. Deixa o pessoal chegar aqui. Então, salva de palmas para a Carissa. Obrigada, gente. Gente, complicado aqui. Então, pessoal, novamente quero agradecer, né, as nossas, olha ali, patrocinadores ali, sensacionais, né, Code One, Andela. Pessoal, parece que está tendo alguma coisa boa ali na Andela. Então, vai lá que tá show lá, tá tendo uma parada lá para vocês da hora.